Fala aí, eu sou o Humberto do Responde Aí. Bora resolver um exercício sobre polarização da luz? Show de bola. Vamos ao nosso enunciado. Obtenha a polarização da onda eletromagnética representada abaixo. Demonstre o tipo de polarização, se é linear, circular ou elíptica, e mostre, caso seja linear, se a polarização é à esquerda ou à direita. Caso não seja linear, perdão, se a polarização é à esquerda ou à direita. Então temos aqui o nosso componente em Z do campo elétrico e a componente em Y do campo elétrico. Beleza? Uma está em seno, outra em cosseno, e ele frisa aqui que o valor máximo do campo elétrico em Z e do Y são diferentes, beleza? EZM é diferente de EYM. Bacana. A primeira coisa, a gente precisa achar aqui o quê? O tipo de polarização. Show de bola? Mas para isso a gente precisa colocar as componentes na mesma função trigonométrica. Porque com funções trigonométricas diferentes a gente não consegue achar, porque a gente tem que achar a diferença de fase entre essas duas componentes. E para isso a gente precisa saber o quê? Saber qual a diferença de fase, então para isso a gente tem que colocar essas duas funções trigonométricas iguais. Bom, vamos lá. Como é que a gente consegue fazer isso? Vamos tentar colocar o cosseno igual a um seno, por exemplo, para tentar igualar. Show. Vou chamar esse kx menos ômega t de A para facilitar a nossa vida. Show? Cosseno de A mais π, tá? Beleza. Dessa propriedade aqui, a gente lembra o seguinte: cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno B, menos seno de A, seno B. Qual que é a ideia? Chamar o B de π e ver o que vai dar isso aqui. Show. Chamar o B de π, o que acontece? Fica cosseno de A vezes cosseno de π é menos 1, menos seno de A, seno de π é 0. Bacana. No final, a gente tem que esse cara cosseno de A mais π é igual a menos cosseno de A. Beleza? Se esse cara vai a 0, só sobra esse cara aqui. E a gente percebe que o cosseno, né, como ficou cosseno e cosseno, a gente não mudou a função trigonométrica. Eu queria fazer esse cosseno virar um seno e não mudou. Ou seja, não prestou para mim. Agora a gente quer o seguinte, tentar usar o seno, ver se a gente consegue transformar esse seno num cosseno. Mesma função, mesma propriedade de trigonometria. Só que agora, o que acontece? A gente tem aqui que tem um seno de A. Repara que eu também tenho um seno de A. Bom, então tem que pensar que número eu tenho que botar no B para esse cara ser 1 e esse cara aqui virar 0. Tem que ser π sobre 2. B tem que ser π sobre 2. Por quê? Se botar cosseno de π sobre 2 aqui, dá 0, né? Beleza? E seno de π sobre 2 é 1. Então eu zero esse cara e faço esse cara ser 1. Show de bola? Com isso a gente tem que cosseno de A mais π sobre 2 é igual a menos seno de A. Então a gente conseguiu transformar um cosseno num seno. Voltando às variáveis originais, colocando substituindo o A de novo. O A é kx menos ômega t, beleza? Tá aqui. A gente conseguiu transformar. Show de bola. Agora a gente só basta fazer a diferença de fase. Então tem a diferença de fase de 1, beleza? Menos a diferença de fase do outro. Com isso a gente acha π sobre 2. Show de bola. Então, como esse cara é π sobre 2, se a diferença de fase é π sobre 2, a polarização é circular ou elíptica. Por quê? Relembrando lá da teoria, temos o seguinte: se a diferença de fase for 0 ou π, é linear. Se ela for igual a π sobre 2, e amplitude, bem, vamos analisar só a diferença de fase por enquanto. Se ela for igual a π sobre 2, ela pode ser circular. Se ela for diferente de 0 ou diferente de π, pode ser elíptica. Se for diferente de 0 ou π sobre 2 ou π, é elíptica também. Bom, beleza. Então a gente pode ter vários casos aqui. No caso, ela vai poder ser o quê? Como eu já tinha dito aqui, circular ou elíptica, beleza? Por quê? Porque se π sobre 2, ela pode ser circular, ou está nesse caso também, né? Que é diferente de 0 e é diferente de π. Então pode ser circular ou elíptica. Quem vai definir agora são as amplitudes. As amplitudes, como as amplitudes são diferentes, qual o caso que a gente cai? Cai nesse caso aqui, beleza? Porque aqui as amplitudes são iguais e aqui eles são diferentes. Então, é elíptica. Polarização elíptica, beleza. Agora, vamos calcular o EY e o EZ em dois momentos. A gente quer calcular o sentido de polarização. Para isso, a gente precisa calcular esses dois casos em dois momentos diferentes. Quais? No primeiro momento, x igual a 0 em t igual a 0, primeiro instante. E no segundo momento, em x igual a 0, x não importa para a gente. E num t igual a t sobre 4, que é o período sobre 4, ou seja, é um quarto de volta, beleza? O período é o tempo de uma volta completa. Então, t sobre 4 é um quarto da volta. Beleza, esse período aqui é 2π sobre ômega, beleza? Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que o t vai ser igual a π sobre 2 ômega. Bacana. Agora a gente vai calcular qual que vai ser essas duas componentes nos dois momentos. Bom, beleza. Vamos lá. O EZM é quem? EZ, perdão, é igual a EZM vezes seno K vezes 0 menos ômega 0. X é 0, T é 0, beleza? Primeiro momento. Então isso aqui tudo dá 0. Seno de 0 é 0. Show. Agora vamos para o EY.
é YM cosseno K menos ômega 0 mais π, que é igual a menos EYM. Show? Bacana. Então, no final das contas, o que a gente tem? Que o E vai ser igual a menos EYM na direção J. Repara que o campo elétrico no primeiro momento é a soma das duas componentes, né? Do componente Z com a Y. Como Z é zero, então só sobra Y, beleza? Bacana. Agora vamos calcular eles no segundo momento. Então substitui x igual a zero e t igual a π sobre 2 ômega. Ômega corta com ômega, então é Z, no caso aqui vai dar seno de menos π sobre 2, então é Z é menos EZM. Agora é Y, no segundo momento. Substitui lá, t igual a π sobre 2 ômega, show de bola, resolvi. Vi que a Y deu zero. Consequentemente, o campo elétrico desse segundo momento é menos EZM vezes K chapéu. Show de bola? Em direção K, tudo bem? Show de bola. Beleza, então já temos o campo elétrico nos dois momentos. Agora vamos colocar eles aqui, ó. Temos aqui ele nos dois momentos, beleza? No primeiro momento o campo elétrico é esse, e no segundo momento o campo elétrico é esse. Bacana. Agora como é que fica? Vamos colocar isso aqui. Primeiro momento, ele está em menos J, na verdade, então aqui está o Y, o X está saindo da folha, beleza? Está indo aqui, está saindo da folha, beleza? Aqui tu só vê a pontinha do vetor, como se fosse a pontinha da caneta aqui, beleza? Está saindo da folha, o eixo X. Então, o menos J está aqui, ó. Show de bola, vamos colocar ele aqui. Esse cara aqui vai ser em t igual a zero. Bacana? E o outro está aqui, ó, que é menos K, na verdade, está a direção do menos Z aqui. Em t igual a π sobre 2 ômega. Bacana. Então, o que acontece? Se em t igual a zero ele estava aqui e em t igual a π sobre um tempo posterior ele estava aqui, quer dizer que ele rodou para cá, na verdade, ele fez esse movimento aqui. Bacana? Show. Só que reparem que é o seguinte, que o eixo está saindo do papel, como eu já falei. Então a onda se propaga na direção I. Por quê? Porque o argumento lá da função trigonométrica é kx menos ômega t. Então, como esse cara está se propagando na direção Y, ou seja, está saindo do papel, a direção da propagação, então o observador que vê a onda vindo na sua direção, ou seja, você que está aí na sua casa, está vendo a onda vindo na sua direção, beleza? Ela está indo na sua direção. Então o sentido de propagação vai ser que anti-horário, show de bola? Então tá aqui, ó, ele estava na primeira posição, estava aqui, depois veio para cá. Então você está vendo a onda se propagar no sentido aqui anti-horário. Se fosse uma pessoa que estivesse lá atrás, beleza, que estaria vendo a onda se afastar dela, estaria no sentido contrário. Então, diferença de fase igual a de π sobre 2, em polarização elíptica no sentido anti-horário. Bacana? Esse vídeo ajudou? Responde aí.